Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. E aí galera, meu nome é Lucas Oliveira. Meu nome é Ana Carolina. E nós estamos envolvidos no projeto que está envolvido com a exclusão social no âmbito escolar. O nome do projeto chama-se As Várias Faces da Exclusão Social no âmbito escolar. Mesmo sabendo que a gente vive em um país laico, onde as nossas escolhas são livres e abertas, a gente enfrenta pujantes problemas em relação a isso, por conta da opressão, exclusão de algumas faces. Dentre elas são A exclusão pela religião, orientação sexual, socioeconômica são as principais. Bom, nesse vídeo a gente quer retratar, a gente vai focar na orientação sexual e na religião. Para o vídeo não ficar tão chato, ficar bem dinâmico e claro, a gente pediu a algumas pessoas, alguns dos nossos seguidores na nossa página, no nosso Instagram, você segue lá, quem vai ser dessa vez, @ quem vai ser dessa vez, e alguns nossos seguidores mandaram algumas perguntas. E através dessas perguntas a gente vai tratar sobre os assuntos de maneira clara e eficaz. Pois é, como eu falei, para a gente retratar esses assuntos, a gente vai responder as perguntas que algumas pessoas, no qual a gente não vai citar o nome, nós vamos responder essas perguntas e retratar o assunto ao mesmo tempo. Das vertentes do nosso trabalho, nesse vídeo nós iremos falar sobre a orientação sexual e a religião. Vamos para a primeira pergunta. Você acha que o homossexualismo de uma pessoa pode influenciar na permanência na escola? Bom, como o nosso trabalho é mais voltado para a escola, acho que a pessoa se inspirou e falou na escola. A primeira coisa que eu queria corrigir é que não se deve falar homossexualismo. Homossexualismo era o termo usado antigamente quando as pessoas consideravam como doença. Isso não existe. Já foi comprovado que homossexualismo não é doença. Por incrível que pareça não. Sim, existe muito. Na escola é o terceiro lugar onde as pessoas mais excluem homossexuais. Se você for pesquisar em diversos sites americanos, europeus, ou é o primeiro ou é o segundo motivo para as pessoas desistirem. Por quê? Por conta de opressão, bullying excessivo, violência verbal, não verbal, dentre os outros. Resumindo, sim, afeta muito. Tem gente até que se suicida por conta dessa pressão dentro da escola. Então vamos para a segunda pergunta agora. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. Não sei, acho que é um garoto, não sei. No qual ele pergunta aqui, ó. Eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano e sou ateu. Por conta disso, muitas pessoas acabam se afastando de mim. Por que a discussão por religião é considerada tão importante se nem todos possuem uma? Então, na nossa pesquisa a gente trabalha com quantidade. E se a gente for colocar numa balança as pessoas que seguem algum tipo de religião para as pessoas que não seguem, que seria no caso dessa pessoa, pode-se já imaginável que o número de pessoas que seguem a religião é totalmente muito superior às que não seguem. A diferença é muito grande se você for parar para pesquisar. E para responder essa pergunta, a gente leu algumas coisas e para mim, uma frase perfeita para responder isso é a de Nicolau Maquiavel, que é um grande pensador, que no qual ele diz assim, ó, as raízes dos preconceitos, elas existem mesmo antes dos seus próprios princípios. Ou seja, as pessoas já têm um preconceito tão enraizado que mesmo antes de conhecer aquilo, sem ter os princípios, sem conhecer, elas já ficam com medo. É o natural das pessoas terem medo de quem não conhece. Elas consideram essas pessoas ignorantes, pessoas falhas, pessoas desvirtuadas. Eu creio que seja isso. Eu creio e segundo os nossos estudos, por conta de quantidade, como a Carol citou. Agora a gente vai para a nossa terceira pergunta, sobre religião novamente. E simples, só perguntando por que o candomblé ainda é tão julgado hoje em dia, porque as pessoas têm tanto medo dessas práticas. Então, seria a mesma resposta que foi citada na pergunta anterior. Que as pessoas não conhecem, elas têm um preconceito daquilo. Ou seja, um conceito prévio. Como eu tinha dito para ela, né, os princípios, o preconceito está diante dos princípios, ou seja, as pessoas não conhecem muito bem. E tem a relação com os escravos, né, Carol, também? Escravos, né, com os escravos, com os negros. Porque para eles fazerem aqueles rituais escondidos da sua religião que eles já trouxeram da África, eles faziam em terreiros, lugares escondidos,
as pessoas associaram com coisas subliminares, essas. Coisas ocultas. Por isso que foi sendo cada vez mais difícil de ser aceito pela sociedade. As pessoas consideravam aquilo justamente como macumba, sendo que é diferente. E, Uma coisa não tem nada a ver e com a como outra. tem relação, como é uma coisa dos negros que eles trouxeram, até mesmo durante a escravidão, durante esses tempos, os colonizadores, todo mundo já entendia, quando via o negro, já associava a sua falta de caráter, o desvio de caráter, já achava que ele não prestava. Então, o que esperar da religião dessas pessoas? Aí começaram a surgir esses rumores e se enraizaram na sociedade. E estão até hoje causando esse alvoroço. E, querendo ou não, isso reflete sim no ambiente escolar. Porque se vocês pesquisarem, existe o caso de algumas garotas que foram até apedrejadas, né? Não é isso? Que elas não podem entrar na sala de aula por causa de xingamentos, essas coisas, por acharem que estão fazendo alguma obra satânica. E eu acredito que seja por isso, por nossos estudos, que o preconceito está diante dos princípios. Bom, agora a gente vai para a nossa penúltima pergunta. Eu espero que vocês tenham entendido nossas respostas anteriores sobre o tratado do assunto, né? Vamos para outra pergunta. Olá, sofro desde que revelei minha opção sexual. Sofro na escola com piadas constantes e até mesmo agressões. O que devo fazer? Essa pergunta é tanto pessoal, mas nada diz que não possamos ajudar, com opiniões próprias e também baseadas em pesquisas. O primeiro de tudo, você nunca deve se calar, porque no que você se cala, você está você está ali aceitando o que está sendo imposto. Você está aceitando essas expressões. E eu acho assim que se você está sofrendo com isso, você não pode ficar calado de forma alguma, não pode ficar calado para seus pais, para ninguém. Esse sentimento que você está sentindo, por isso eu creio que seja pior do que você chamar a atenção de outras pessoas. Então eu acho que primeiramente você deve chamar a atenção, chame mesmo, da organização da sua escola, fora dela, tudo que for preciso, só não deixe, nunca baixe a cabeça para ninguém em relação a isso. Quinta e última pergunta. Você acha que a religião pode ou não interferir na orientação sexual? Bom, eu vou falar o que eu acho, depois eu falo no geral. Bom, eu acredito que, infelizmente, a religião afeta sim a orientação sexual. Porque, segundo o livro cristão, ele diz o quê? O homem foi feito para a mulher. Diz o quê? Que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. E os anunciantes dessas religiões, eles afirmam isso, e meio que gera todo um preconceito. As pessoas acreditam, e as pessoas que seguem a sua fé, a linha, vão ter um certo preconceito. Mas eu, Lucas, primeiro, eu acredito que você não escolhe sua orientação sexual. Talvez algumas pessoas escolham, mas eu acredito que seja mais uma condição. Eu tô falando isso através de pesquisas que eu fiz. Algumas psicólogas, diversos psicólogos de faculdade, esse pesquisador e esses estudos psiquiátricos afirmam que todos nós, a gente nasce com todo um sistema neurológico, psicológico e biológico. E de mim, meu sistema, o da Carol, de qualquer um é diferente um dos outros. Ninguém se repete. E através desses sistemas, dessas estruturas, que aparecem nossos traços, as nossas características, é isso que vai dizer como a gente vai ser. Também a nossa orientação sexual, isso que vai definir a gente. Pode até ter algumas pessoas que, por modinha, essas coisas, escolham isso, mas eu acredito que seja uma condição. Mas respondendo isso, ajudando o nosso trabalho. A religião, sim, se você acreditar pela religião, a religião meio que julga sim, mas eu acredito diferente. Assim como eu acredito que isso seja uma condição, todos devem respeitar essa minha opção de acreditar nisso. Assim como eu devo respeitar a opção da pessoa de acreditar na religião, que elas acreditam que as pessoas vão ser julgadas, podem ser condenadas. Eu devo respeitar essa ideia deles. E essa é a minha ideia. Eu escolhi isso e eles escolheram acreditar naquilo. Isso não é motivo para mim estar julgando eles e eles estarem me julgando. A gente deve ter respeito pela escolha um dos outros. Porque de alguma forma isso é uma escolha. Se a gente perceber, o mal da nossa sociedade é isso. Por que a nossa sociedade está fraca?
por conta disso. Ninguém respeita a escolha do outro. A gente fica se apontando, ele é gay, não gay, ele é hétero, ele é gordo, ele é alto. A gente fica se dividindo, tendo esse preconceito com o outro, excluindo um ao outro por motivos que a gente nem sabe ao certo. Porque religião, como a política e a religião, se a gente falar, a gente vai chegar em conclusão nenhuma. O que enfraquece é isso, esse apontamento um por outro. Em vez da gente se unir, todos nós se unimos como humanos que somos. Então é isso, eu acredito nisso, né? Acredito nisso também pelos meus estudos. Eu espero que esse vídeo possa servir para algumas pessoas, que vocês possam absorver o que a gente falou aqui e conscientizar outras pessoas através dessas ideias, espalhar as nossas ideias, os nossos conceitos, porque tudo aqui foi baseado em estudos, dentre outras coisas. Que a gente possa ter um ambiente escolar melhor, sem exclusões, sem preconceitos e sem opressões. E obrigado, e é isso. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing.